Acho que já estou ao vivo, né? Acho que sim. Já, agora eu vi que eu estou ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Aí. Já estou ao vivo, né? Bom, boa noite. Vou começar porque a hora voa, né? Quando a gente pisca os olhos já acabou o tempo. Tempo hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live parte 2 do Jogo Celeste, né? É um jogo maravilhoso que eu já virei fãzona e olha que eu nem joguei ainda, hein? Mas só o fato de ser um jogo assim, tem muita psicologia por trás, né? Tem muita quebra de padrão. Eu sinto que não é à toa que ganhou vários prêmios, né? Um jogo extremamente premiado e não é à toa que ganhou muito minha admiração. E também não foi à toa que eu resolvi escolher esse tema para a gente poder continuar conversando aqui na nossa live, né? É um jogo que traz muita reflexão, dá margem para a gente poder refletir e aprender muito juntos. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, boa noite, vamos começar. Até porque eu espero conseguir gravar a live e aí depois... para a gente não perder muito tempo, a gente continuar aí tocando, né? Bom, queria mais uma vez agradecer a minha cliente que comentou sobre esse jogo numa sessão de terapia. Para quem estiver assistindo esse jogo, essa live pela primeira vez, eu gosto sempre de me apresentar, porque a gente nunca sabe, né? A gente vai parar no YouTube e no Instagram também. Eu sou Débora, sou psicóloga, coach, analista comportamental, sou apaixonada por autoconhecimento e por isso eu curti muito esse jogo. Achei muito bacana, muito interessante a abordagem que ele faz, até porque ele tem muita psicologia junguiana por trás, né? Eu sou uma apaixonada por Jung. Então,
é um jogo que realmente fez muito sentido e cada vez que eu sento para estudar a abordagem do jogo, eu fico encantada, né? Sinto que tem uns deleites, assim. Assim, que delícia, muito delícia. Aliás, alerta, tá? Pode ser que em alguns momentos aqui da nossa conversa de hoje eu tenha alguns momentos de êxtase, assim. De tão gostoso e prazeroso que é pra mim, né? Sejam muito bem-vindas. Já vi minha mãe aí. Oi, Bia, Thalita, sejam bem-vindas, viu? Bom, então vamos lá, né? A gente tem aqui um tempo limitado, né? Infelizmente. Então, hoje a minha ideia é a gente começar a falar sobre sombra, tá? Pode ser que não dê tempo da gente falar tudo, eu já estou deixando isso claro, porque é um jogo muito rico, o conteúdo também que ele aborda é extremamente rico, profundo, dá margem para a gente conversar muitas coisas. Então pode ser que realmente não dê tempo hábil dentro dos 50 minutos, no máximo aí 1 hora que é o nosso tempo, né? Até porque quando se trata de autoconhecimento, eu particularmente acredito que vale muito a pena. E eu gosto muito, como eu falei, né? Sou apaixonada. Então, se deixar, eu me empolgo. A gente fica fazendo live parte 1, 3.000 e assim vai, né? Mas é porque eu acredito que, de fato, vale muito a pena. Mas vai ficar muito do feeling de vocês. Se vocês acharem que tá valendo a pena, se vocês curtirem, se vocês acharem que tá fazendo sentido, estiverem gostando, a gente continua, tá? Então, o feedback de vocês ele é muito importante nesse aspecto. E eu torço para que a live de hoje ela possa ser um convite, né, a uma reflexão sobre você mesmo. Até porque a gente vai começar a falar de um assunto difícil da gente digerir. Então, assim, eu também queria deixar outro alerta, tá? Pode ser que essa live tenha algum efeito colateral. Eu espero que não, mas corre o risco, né? Até que a gente vai estar falando de sombra, né? E a sombra, como a gente vai falar, não é algo assim tão gostosinho da gente falar sobre digerir, né? Mas que a proposta do meu trabalho, de modo geral, né? Dos conteúdos, dos temas das lives, dos vídeos, dos posts, é sempre de levar essa reflexão. Da gente tomar consciência de quem nós somos, da gente refletir sobre a gente, sobre a vida, né? Da gente poder trazer luz, tomada de consciência e a gente juntos se iluminar, né? Que é o que eu acredito. Oi, meu irmão, Janaína, sejam bem-vindos, viu? Então, lembrando, tá? Eu não joguei o jogo ainda, mas eu tive acesso aos conteúdos com base em artigos e assistindo os players, né? Os jogadores aí de mercado que entendem de jogos e ficam filmando os joguinhos, né? E aí, tudo que me chamou a atenção, né? Que fez sentido para mim, eu estou trazendo nas lives e, claro, sempre com base nos meus entendimentos, nos meus conhecimentos, no meu olhar, né? Até porque cada um tem uma percepção diferente diante do mesmo fato, tá? Então eu gosto sempre de fazer essa ponderação, essa colocação. E vamos juntos aí arregaçar as mangas, que hoje a gente tem muita coisa sombria para a gente poder conversar, né? E assim, contextualizando para quem não assistiu a live 1, de repente está assistindo a 2 aqui pela primeira vez, eu faço convite, depois que terminar essa, você ir lá e assistir a live 1, né? Porque lá eu falei de aspectos importantes que eu não vou repetir aqui. Então fica aí o convite, né? Que a ideia é a gente poder dar continuidade. Mas só para a gente poder contextualizar, para quem nunca ouviu falar no Jogo Celeste, o Jogo Celeste retrata a história da protagonista Madeline, né? Que ela sente que ela precisa escalar a montanha celeste, que é o nome do jogo, né? E que na verdade é um grande processo de autoconhecimento em que ela vai descobrindo conteúdos dela mesma, questões emocionais, né, que vão se revelando à medida que ela vai avançando. A gente vai falar sobre batalhas internas, isso ficou muito claro no jogo.
E aí, claro, à medida que ela vai avançando nessa escalada, nessa caminhada, nessa montanha, ela vai se deparando com desafios, com obstáculos, né? Que no fundo são reflexos dela, né? Isso que é o incrível. E também tem muita questão da autossuperação, né? E isso me faz alusão ao processo de individuação do Jung, né? Como eu falei na live 1, a gente não vai entrar no mérito da coisa, mas basicamente falando, bem basicamente, é o processo mesmo, a nossa caminhada evolutiva, o processo de transformação do ego em direção ao self, né? Então vamos lá, hoje a minha proposta, dando sequência à live 1, é a gente falar sobre sombra, né? Márcia, oi Márcia, seja bem-vindo, já joguei esse jogo, Tia Débora. Ah, que legal! Então depois vamos trocar figurinhas que eu quero saber essas impressões, né? A sombra, né? A questão da sombra, a meu ver, foi o ponto auge, né? E muito significativo que o jogo trouxe. Aqui a gente vai começar a falar, tá? Não vai dar tempo da gente falar tudo, eu já aceito que dói menos, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai iniciar aí essa conversa sobre sombra. Foi o Rodrigo, né, Márcia? Jogou junto com o Rodrigo, né? Então, assim, resumidamente falando, o que é a sombra, tá? A sombra, gente, é tudo sobre nós mesmos, que não está no campo da consciência. Sabe aquela expressão botar a luz na sombra? Significa tomar consciência de tudo que existe em nós e que a gente não conhece, tá? E aí, no jogo, tem um momento bem marcante quando a Madeline, ela se olha no espelho e ela vê uma imagem de si mesma no espelho, mas num estilo meio gótico, né? A Madeline, ela tem cabelo vermelho. Eu vou até chegar um pouquinho para trás, dá para ver aí? Né? Ela tem cabelo vermelho. E aí, essa imagem no espelho, ela tem um cabelo roxo, ela tem olhos vermelhos, ela tem um olhar bem maléfico, né? E aí, quando ela vê essa imagem, o espelho se quebra e a imagem sai do espelho, ela se liberta, né? Ela fica livre. E, gente, que coisa simbólica e significativa, a meu ver, né? Oi, Cláudia. Quando a gente... essa imagem se liberta justamente no momento em que a Madeline vê a imagem. Ou seja, gente... Quando ela vê, ela identifica, ela conhece essa imagem que antes ela nunca tinha se dado conta, é que a imagem se liberta. E aí Jung já dizia, né? Que tudo que a gente nega, resiste, tudo que a gente não toma consciência, a gente não conhece, a gente não vê, aquilo que existe continua persistindo. E quanto mais a gente faz isso, pior é. Então, assim, é aquela história, né? Essa frase, aceita que dói menos, né? Existe um lado sombrio nosso que a gente pede pra gente reconhecer, pede pra gente ver, né? E aí, a partir desse conhecimento, dessa identificação, né, que a gente tem a oportunidade da libertação, a oportunidade da gente entender o que a gente quer fazer com isso, com esse conteúdo, né? A gente já tem a oportunidade de aprender a lidar com esse lado nosso que tá lá quietinho, desconhecido, quietinho entre aspas, porque a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, né? A gente acha que ele tá quietinho, mas ele tá com muita força querendo chamar a nossa atenção. Então, é um lado da Madeline que até então ela desconhecia, né? Mas que é um lado que sempre existiu. E o fato dela não ter conhecido antes, né, não significa que não existia. Existia e estava lá, né? E foi nesse momento que ela se deparou com essa montanha celeste, foi nesse momento que ela se olhou no espelho, que ela viu esse outro lado, é que ela pôde tomar consciência
Ela trouxe para o âmbito da consciência algo que sempre esteve presente, mas no campo da inconsciência. Então, as nossas sombras, elas estão na nossa inconsciência, né? E aí, gente, o nosso inconsciente é que comanda o volante das nossas decisões, das nossas atitudes, das nossas escolhas, da nossa vida. 95% é inconsciente. 5% é consciente. Sabe aquela analogia do iceberg? Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Que o iceberg é só uma pontinha que está para fora. Embaixo da água é que tem aquela imensidão de gelo. É a mesma coisa, é o nosso inconsciente. Aquela 95% está no inconsciente. E é isso que comanda a gente. É isso que comanda a nossa vida, a nossa atitude, a nossa fala, as nossas escolhas, nossas decisões. Não é isso aqui, 5% que a gente acha que é. Entende? Olha que incrível isso, né? Então, assim, essa imagem, essa sombra da Madeline, né, de cabelos meio roxos, ela se apresenta para Madeline e fala: eu sou parte de você. E aí o interessante é que a Madeline, ela se pergunta para essa sombra: como assim uma parte de mim tem essa aparência sinistra, né? Que é meio gótica, meio com olhar meio maléfico. E é sinistro mesmo, gente, a gente olhar para esses aspectos, para esse conteúdo nosso que a gente desconhece, né? É sinistro mesmo a gente olhar para as nossas sombras. É sinistro a gente reconhecer aspectos na gente que é difícil da gente aceitar. E por ser difícil da gente reconhecer e aceitar, é que a gente reprime. É que a gente exclui da consciência, que a gente deixa lá no inconsciente, né? E aí a parte dela, da sombra, que ela se identifica como parte de você, esse é o nome dela, né? Que a gente vai chamar de sombra, porque é uma parte nossa sombria, né? Ela responde para Madeline: eu sou assim, aceita que dói menos. E olha que eu estou sendo diplomática. Gente, que sensacional esse diálogo, né? Porque é isso, ela está sendo diplomática por estar conversando com a Madeline, né? A partir do momento que a Madeline se permitiu caminhar na estrada do autoconhecimento e olhar para essa sombra, é que ela está então buscando esse diálogo. E aí então a sombra se permite dialogar. Até então era na base da força, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, a diplomacia fala desse diálogo. Quando a gente se permite olhar para a nossa sombra, quando a gente se permite reconhecer o nosso lado sombrio, difícil de aceitar, é que a gente tem a oportunidade de reduzir a força dele. Diferente de quando a gente não olha, diferente de quando a gente não reconhece, diferente de quando a gente não percebe, né? E diferente de qualquer maneira que a gente negue, né? E aí, quando a gente não percebe, a gente nega, a gente não quer olhar, a gente não quer tomar consciência, gente, aí que essa sombra vai se manifestar de qualquer maneira. E isso que é o mais incrível, o mais interessante, né? Que é esses 95% que vem marcando presença e de forma autoritária, e vem com força, e vem com tudo, e vem rasgando e sai atravessadas nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas escolhas, e se manifesta à torta e à direita, né? E às vezes o negócio é tão forte e toma tanto conta da gente, e fica tanto no comando das nossas decisões, das nossas atitudes, que às vezes a gente se assusta, às vezes o outro se assusta, sabe? Aqueles rompantes assim que a gente não sabe de onde vem, é o inconsciente, é a nossa sombra. Não é incrível, gente? Ai, a psicologia é incrível. Então, assim, não é porque a gente não percebe, a gente não reconhece que não existe. Existe, tá aí e marca presença. Quanto mais a gente negar isso, quanto mais a gente não olhar,
mais forte, mais intenso, mais autoritário, mais tomando conta da gente, essa sombra vai vir. Por isso que é muito importante, é necessário, se a gente quiser ter mais equilíbrio, mais saúde, tanto na nossa vida individual, coletiva, nas relações, a gente precisa ter a coragem de entrar em contato com a gente e reconhecer as nossas sombras, né? Bom, e aí, Med, tá tudo bem até aqui? Oi, Cris! Tá tudo bem? Tá dando pra ir? Tá difícil? Tá tranquilo? Tá com mamão com açúcar? Como é que tá aí pra vocês, gente? Porque como eu não vejo as carinhas de vocês, e esse é um assunto que eu sei que é difícil de digerir, é doído, não é fácil, me dê um feedback, por gentileza. Como tá pra vocês até aqui, tá? E aí Madeline percebe que essa parte dela, né, essa sombra, tem uma fala agressiva, desmotivadora. Tem um lado muito ruim e desagradável, né? Que quer que ela desista da escalada da montanha. Representa aquela parte nossa que a gente não gosta, né? Tá fazendo sentido, Márcia? Ai, que bom, fico feliz, viu? Tá fluindo? Ai, que bom, Cláudio. Muito bom saber. Oi, Gabi. E aí, por isso, por ser essa parte nossa que a gente não gosta, né? A gente não quer olhar, a gente não quer aceitar, a gente não quer reconhecer. O que a gente quer fazer? Reprimir. A gente bota lá no inconsciente. Deixa lá, né? Porque já estava lá, deixa lá. E aí, a gente entende, né, que, não, isso não existe em mim, só existe no outro, né? E aí eu sinto muito, isso existe em todos nós, em mim, em vocês, em cada um de nós aqui do planeta Terra, né? Todos nós temos o nosso lado sombra, né? E que muitas vezes está por trás desse medo, dessa raiva, dessa angústia, dessa tristeza, desse sentimento de solidão, de incertezas, de insegurança. E aí, no jogo, as duas ficam, a Madeline e a sombra dela, né, ficam se bicando o tempo todo. Né? Elas ficam o tempo todo numa batalha, se estranhando, no embate. Voltou? Gente, voltou, travou, como é que tá? Dei um feedback, eu troquei a internet aqui, que eu acho que a internet que eu estava usando deu ruim. Travou de novo, né? Agora eu troquei, vou dar um tempinho que eu acho que tá com delay. Ai, gente, se falar de sombra é isso, né? Tem boicote, tem sabotagem. Senão não seria sombra. Ai. E aí, voltou? Ai, que pena. Mas acontece, né? A gente, às vezes, é tecnologia, a gente tá suscetível a isso. E olha que eu tava usando a minha melhor internet. Pra mim tá ok. Então, Janaína voltou. Ok, vamos lá. Show! É sombra, né? É sombra, a gente troca, a gente dá um jeito, a gente toma consciência, a internet de repente não tá bom e vamos trocar de internet. Isso aí, bora lá. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu vou resgatar um pouquinho o ponto que eu tava falando, que era a batalha interna, né? Bota o 5G, tem que botar o 1000G. Mas então, eu tava falando dos pensamentos, né? Aqueles pensamentos que podem ser carrasco, né? Gases, olha, você não tem noção, viu? Já tá com todos os dados aqui ativados. E olha que essa internet nunca me deixou na mão, primeira vez. Até que a gente tá falando de sombra, né? Aí tem a sabotagem aí. Mas a luz já baixou aqui, né? Mas, voltando, eu estava falando que os nossos pensamentos, essa batalha interna, né? Os nossos pensamentos que podem ser pesados, carrascos, hostis, né? E acabam nos tomando conta, nos bloqueando, nos atrasando na vida, né? E quem é que nunca
teve esses tipos de pensamento, gente? Alguém aqui reconhece isso? Né? Que em alguns momentos vem esse nosso lado sombrio, né? Esses pensamentos, essa voz interna que acaba sendo hostil com a gente. Bota aí no chat, vamos ver se realmente a gente agora está acompanhando, se está tendo delay. Bota aí no chat, quem também reconhece isso? Bota assim, eu! Sim! Sim! Show! Então tá bom. Cláudio, somos duas, estamos aí, viu? E olha, eu não lembro se foi Jung, se foi um outro autor que falava. Se o indivíduo não reconhece as suas sombras, ele é a própria sombra. O negócio tá tão feio que ele é a sombra inteira. Por quem nunca, né? Todos nós aqui temos isso em alguma medida. Então eu vou... Travou de novo? Nossa, hoje a sombra tá que tá, hein? Sombra tá que tá. E aí a sombra continua, né? Eu sou a parte pragmática para Madeline. Ela vira para Madeline e fala isso, né? O pragmatismo vem de sermos realistas, práticos, né? E que às vezes esse pragmatismo ele vem com tanta força, às vezes ele sai rasgando, né? Sabe aquela frase, o sem jeito mandou lembranças? É a sombra, né? E aí também está muito relacionado, voltou? Show! Está muito relacionado com as nossas sabotagens, né? Com as nossas desculpas, as nossas justificativas que a gente dá, né? Então, assim, além disso, tá? Conheço algumas sombras que se acham... Muito bom! Muito bom. Aí eu falo o seguinte, quando é assim, então tá bom, né? Elas querem aparecer mais, né? Elas querem ser o holofote da coisa. Bota a luz nelas, né? Ilumina mais ainda, porque quanto mais a gente reconhecer, mais a gente aceitar, menos força elas têm, né? E aí você bota tanta luz que fica o negócio já ofuscante. Então, assim, tem esse nosso lado, né, sombrio, que tem uma intenção que pede para ser reconhecida. Gente, e o jogo deixou isso com uma clareza sensacional. Que a sombra dela, a parte dela, né, ela fica o tempo todo querendo que a Madeline olhe para ela, reconheça ela, valorize ela, sabe? Note a importância dela. Então, eu vou deixar aqui uma reflexão que eu entendo que faz muito sentido, que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês possam também, né, fazer reflexão dentro da vida de vocês, né, da cabecinha de vocês com vocês mesmos, que vocês possam levar isso para a vida. Que vocês possam refletir qual a intenção que está por trás disso, né? Buscar entender os motivos, as razões que levam a gente a sentir aquele medo, aquela frustração, aquela raiva, aquela insegurança, né? Porque a gente não está falando apenas de preservação, instinto de proteção à vida. Isso todos nós temos, tá? Mas a gente está falando do buraco mais embaixo, de algo mais profundo, que é justamente o nosso instinto de proteção, de preservação do ego. Com medo do ego se sentir ferido, orgulho ferido, né? Com medo do ego se sentir frustrado por não conseguir controlar, né, aquele conteúdo reprimido e de repente o conteúdo vira à tona. É o ego se sentir que fracassou, né, e acabou que esses conteúdos, né, viram a consciência. Então, isso é um grande exercício de autoconhecimento que a gente deve fazer com a gente mesmo. Se a gente quiser se conhecer e aprender a lidar com as nossas sombras, né? Travou de novo? Vocês estão aí? Que aqui para mim parece que travou. Então a sombra, ela quer proteger a Madeline da escalada, né? Ela tem uma intenção positiva, que quer que ela não se machuque, não quer que ela, né, se fira. Então ela
assim como a sombra da Madeline, nossas sombras também têm uma intenção positiva por trás, querendo nos proteger, né? Querendo nos preservar de certos riscos, perigos, certas ameaças. Tá ok para vocês? Legal, ok. Então, acaba sendo sim, tá? Em certa medida, as nossas sombras têm um quê, né, de mecanismo aí de proteção, tá? Porém, mas, contudo, entretanto, todavia, né? Dependendo da intensidade, isso protege até demais a ponto de bloquear, de paralisar, de consumir a gente, de atrasar a nossa vida, de causar estragos na gente, na nossa vida, no outro, ao nosso redor, né? E no jogo fica muito claro isso, né? A sombra tentando o tempo todo perseguir a Madeline, né? Impedir que ela escale a montanha com esse medo de que aconteça alguma coisa com ela, querendo preservar ela, e acaba atrapalhando ela de alcançar o objetivo, acaba atrasando ela acaba se sentindo com medo, se sentindo assustada, se sentindo incomodada, sentindo que está atrapalhando de fato, né, o alcance da conquista dela. E aí, gente, elas ficam o tempo todo nesse embate, nessa batalha eterna, boa parte do jogo, né? Que mostra o quanto que ela estava fugindo dela mesma. E aí que é o problema, né? Porque quanto mais a gente foge de nós mesmos, pior é, né? A gente precisa, de fato, ter a coragem da gente parar de fugir da gente e a gente entrar em contato e a gente aprender a lidar e enfrentar quem nós somos, né? E aí eu queria muito fazer uma ressalva aqui, né? O nosso lado sombra também tem aspectos incríveis, maravilhosos sobre nós. Verdadeiros tesouros, sabe? Guardados dentro de nós que a gente não conhece. A nossa potencialidade faz parte da nossa sombra. Então, não é apenas o lado desconfortável, tá? Também tem todo um lado incrível, maravilhoso, que está esperando apenas a nossa coragem de ir lá desbravar, de ir lá descobrir e explorar esses mistérios de sermos quem nós somos, né? Então, é importante a gente colocar, porque a gente acaba olhando para a sombra como se fosse só algo ruim, né? Não, existe um outro lado sobre a gente que a gente não conhece e que é maravilhoso, e que é incrível, e que precisa que a gente tenha coragem de ir lá explorar e resgatar isso, tá? Então, a nossa sombra é uma parte de nós que quer nos dizer alguma coisa. Então, os nossos sentimentos mais sinceros, mais profundos, eles estão dando o tempo todo pistas, sinais, indícios que muitas vezes a gente não percebe, a gente ignora, a gente não quer ver, a gente não quer aceitar, a gente não quer entrar em contato com isso, porque é difícil para a gente, é difícil para o ego aceitar, admitir e reconhecer. E aí o jogo, ele mostra de forma incrível o quanto a gente não se conhece por completo. Todos nós temos as nossas sombras, né? O nosso lado sombrio, os aspectos nossos que a gente desconhece, tanto nos aspectos ruins, desagradáveis, quanto os aspectos bons, agradáveis. Todos nós, sem exceção, né? E é nesse lado sombrio que existem sentimentos mais primitivos, os nossos egoísmos, os nossos instintos mais primitivos e reprimidos. Sabe aquele nosso lado, esse eu nosso escondido, reprimido? Fica lá na sombra, né? E que a nossa mente consciente rejeita. Ela tenta de todas as formas impedir de se manifestar, né? Então, isso acaba aparecendo em conflitos internos, quando a gente
se depara com medo, insegurança, raiva, aquilo que a gente já vem falando, né? Frustração, enfim. E representa esses pensamentos mais sinceros que a gente tem dentro da gente e que a gente não consegue expressar. Representa aquelas ações que a gente gostaria de fazer ou aquilo que a gente queria muito falar, mas que por alguma razão a gente hesita e reprime. E aí é por isso que a gente gasta tanta energia, muita, mas com todas as nossas forças, a gente quer manter isso oculto lá na nossa sombra, escondido de nós mesmos, né? E aí com isso a gente acaba negando o nosso próprio lado sombrio, né? Só que, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, esse lado vai dar um jeito de se manifestar, querendo a gente ou não, né? Que isso que é o incrível da psique, né? Que existe uma sabedoria na nossa vida psíquica sensacional, magnífica, é coisa transcendental, né? Então, ela encontra, a gente querendo ou não, um jeito, uma forma de se manifestar e de sair, né? E aí, com isso, gente, a gente acaba fazendo o quê? O quê? Projetando esse conteúdo no outro. Porque é tão difícil pra gente ver, é tão difícil pra gente aceitar, tão, que é mais fácil pra gente ver no outro. É ou não é? Quem é que percebe isso? Sabe aquela mãozinha, né, que uma vez já falei em vídeos do Carona, no Corona, já falei em lives também. Quando a gente aponta para o outro, algo que incomoda muita gente, 3 dedos estão virados, voltados para a gente, né? Estão falando de questões nossas também, né? De que às vezes a gente não percebe, a gente não identifica, a gente não reconhece, porque é difícil para a gente admitir. Então é mais fácil da gente ver no outro, né? Faz sentido, gente? É isso aí, Márcia. É isso aí, né? Então, como é muito complicado pra gente, egoicamente falando, a gente reconhecer na gente, a gente dá mais volta, né? A gente vai lá no outro pra gente poder voltar pra gente mesmo. Jung já falava isso, né? Então, essa parte da projeção, que é uma parte que até é uma forma da gente conseguir perceber parte das nossas sombras, que eu gostaria de começar a outra live, porque como eu falei no início, né, dá tempo de falar tudo sobre sombra, né? Que, como eu falei, existem várias formas dessa sombra se fazer presente, dela se manifestar, né? E uma das formas é a projeção. Então, como já é um assunto mais extenso, que não iria dar tempo da gente, por conta do tempo mesmo, é isso, só faltam 20 minutinhos, né? Se vocês quiserem, se fizer sentido, a gente começa a live parte 3, começando falando sobre projeção. Para que seja também uma forma da gente começar a refletir, perceber e exercitar aí esse autoconhecimento, a gente entrar em contato com o nosso lado sombrio através desse olhar no outro, né? Mas assim, uma deixa aqui, até antes da gente encerrar a live, é a gente justamente perceber, né, o que é que me incomoda tanto no outro. O que é que me tira do sério? O que é que me deixa assim, transtornada, né, no outro? O outro tem esse poder de me deixar transtornada, né, de me incomodar muito, a ponto de sair de mim. Isso é sombra se manifestando ali. O negócio existe dentro de nós, mas é difícil da gente perceber. E aí quando alguém faz ou fala alguma coisa, isso engatilha esse conteúdo nosso sombrio, reprimido, que é difícil para a gente poder aceitar. E por isso a gente consegue facilmente identificar no outro, né? Por isso que a gente tem muito reflexo de nós mesmos no outro, né? O outro é o reflexo de quem somos. Então,
Não vai dar tempo da gente explorar muito isso aqui hoje, mas se vocês quiserem, se fizer sentido, e aí bota para mim no chat se faz, sim, faz sentido a gente continuar conversando sobre isso na live parte 3, ou se não, tudo bem, na parte 3 eu trago outros conteúdos e a gente não fala sobre isso. Aí vocês que me deem feedback, afinal de contas vocês que estão aqui na live, não é mesmo? Então coloquem aí no chat. Continuo falando sobre isso na live parte 3, sim ou não? Então vamos colocar no chat, gente, vamos interagir. E aí vem uma frase do Jung, sensacional, à toa que eu sou encantada por ele, que ele fala: infelizmente, não há dúvida de que o homem não é, em geral, tão bom quanto imagina ou gostaria de ser. Todo mundo tem uma sombra, e quanto mais escondida ela está da vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará. De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas. Ai, o que é maravilhoso! Essa frase dele, eu não preciso dizer mais nada, né? Peraí que agora passaram os comentários aqui. Você me disse isso uma vez, eu parei para analisar e de fato era verdade. Ai, que bom, Márcia. Eu nem lembro disso e fico feliz por isso. Mas sempre marca pro outro, né? Sim, show! Legal, então eu já entendi. Eu quero ver a minha sombra. Se você quer ver a sua sombra, então se olhe. Porque a sombra está dentro de você. Está dentro de você, a sua, a minha está dentro de mim, a da Márcia está dentro dela, da Janaína dentro dela, da Bia dentro dela, dentro de cada um de nós, né? E por isso, gente, fazer processo de autoconhecimento exige coragem da gente, para que a gente possa entrar em contato com esse nosso lado sombrio e difícil da gente aceitar e reconhecer, né? Não é todo mundo que tem essa coragem, mas é só assim que a gente pode se apropriar de quem nós somos, só assim que a gente pode botar luz na sombra, só assim que a gente pode se desenvolver, se aperfeiçoar e a gente evoluir, né? É que nem o Jung. Você faz isso o tempo todo, Eto? Show! Arrasou! Que nem Jung já falava, né? Até coloquei um tempo atrás essa frase dele nos meus stories. Gente, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. A gente se ilumina como? Entrando em contato com a nossa escuridão. Né? Por isso que até hoje no post que eu fiz de TBT da caverna, né? Traga suas lanterninhas para a gente entrar nas nossas cavernas, para a gente fazer esse exercício de entrar nas nossas cavernas internas, da gente explorar esse nosso lado escuro, sombrio e desconhecido de nós mesmos. Mas lembrando que não tem somente coisas desagradáveis, existem coisas incríveis sobre nós que nem a gente conhece, mas que também exige coragem, porque é aquilo que a gente falou na live 1, né? Toda vez que a gente faz um processo de autoconhecimento, uma imagem de nós acaba morrendo, né? A gente desconstrói uma imagem de quem nós éramos para a gente construir uma nova, nasce uma nova imagem. E isso para o ego é difícil dele suportar, né? É frustrante para ele, né? E exige coragem da pessoa para conseguir fazer isso. Tem que estar aberto para essas mudanças que a vida cobra, pede e exige da gente essa abertura interna, né? Então, para a gente poder fechar a nossa live de hoje, esse é um jogo, Celeste, sensacional, que ele dá margem para muita reflexão, transformação pessoal e evolução, sim, sabe? Porque a base dele toda é a psicologia analítica do Jung, que é sensacional e que dá margem para a gente refletir muito. E o Jung já falava do processo de individuação, né? Então, assim, quanto mais a gente se permitir mergulhar
dentro desse mundo interno nosso, que a gente desconhece, que muitas vezes é sombra pura, que a gente às vezes não tem nenhum pingo de consciência, mais a gente caminha na nossa montanha celeste, mais a gente caminha na direção da nossa transformação pessoal, da nossa evolução e da nossa individuação, né? Rumo à direção ao self, né? E não tem como a gente não fazer isso sem frustrar o ego. O ego, ele é importante, tá? Mas isso aqui também não vamos nem entrar nesse mérito aqui, porque senão vai confundir mais ainda a cabecinha de você. Mas assim, o ego que estrutura tudo, né? Ele é como se fosse um grande síndico, ele que coordena, né, os conteúdos conscientes e inconscientes. Então ele é extremamente importante. Mas se a gente quiser evoluir, se a gente quiser transcender, se a gente quiser um dia alcançar a individuação que o Jung fala, a frustração do ego, ela é um caminho necessário, doído, mas necessário. Até porque ninguém cresce, ninguém evolui sem dor. Eu sempre bati nessa tecla aí nas postagens, vídeos, enfim. Esse é o caminho natural. E aquela analogia, né, a nossa própria... Eu até falei isso na live 1, a gente quando o corpo cresce, né, se desenvolve, quando a gente sai da fase da infância, vai para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase idosa, enfim, o corpo, ele está o tempo todo passando por mudanças, por transformações, muitas vezes dolorosas também, né? E que é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce, é assim que a gente expande, que a gente vai passando de fase, que a gente vai transcendendo, vai superando, né? E na parte psicológica, da nossa vida psíquica, não é diferente. Aí a gente está falando de dores emocionais, mas que também são necessárias se a gente quiser evoluir emocionalmente, a gente quiser evoluir enquanto pessoa, espíritos que somos, né? Mas enfim, aí eu já fui para um outro mérito da coisa. Mas assim, como a gente tinha essa questão, a sombra é um assunto delicado, né? Que muitas vezes a gente tem pouco contato, né? Eu até coloquei no story hoje a frase do Jung que fala que a melhor forma da gente aprender a lidar com a escuridão do outro, que todos nós temos, o outro também tem, eu também tenho, você também tem, é a gente conhecendo a nossa escuridão, a gente entrando em contato com ela, a gente tomando consciência dela. Não tem como ser diferente, né? Por mais que seja algo difícil de ser feito, mas que é necessário, né? É aquela velha história. Você quer se formar? Você tem que estudar, você tem que fazer prova. Né? Você tem que tirar uma boa nota para você passar de série, passar de ano, enfim, né? Nem sempre vai ser só prazer, oba-oba, vai sentar, vai doer, às vezes você não quer sentar, não quer se esforçar, mas tem que fazer. Se você quiser muito aquilo, você vai precisar se empenhar, vai precisar incomodar, vai precisar sofrer, vai precisar doer, né? E que incrível, e que bom! Porque, afinal de contas, é assim que a gente aprende, é assim que a gente adquire conhecimento, é assim que a gente evolui, a gente se transforma. A gente vai passando de fases, né, na escala evolutiva. Mas, enfim, eu espero que a live de hoje tenha feito sentido para vocês, que tenha agregado de alguma forma, ou trazido alguma reflexão, ou, de repente, só contribuiu para a reflexão que você já vem tendo, né? E se tiver feito sentido, compartilhe com as pessoas que vocês sentem que de repente podem estar se beneficiando, parando para refletir sobre si mesmo, sobre o lado sombrio que todos nós temos, até porque aquilo que eu falei, né? Jung já falava. A melhor forma para a gente lidar com a sombra do outro é a gente conhecendo a nossa, né? Então, eu torço para que um dia a gente viva numa sociedade mais iluminada, menos sombria, né? E como que a gente faz isso? Se iluminando. É coisa que o Gandhi já falava, né? Se a gente quer a mudança no mundo, a mudança precisa primeiro acontecer na gente. Então, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Se você quer uma sociedade iluminada, ilumine-se você. E aí, com isso, você acaba inspirando outras pessoas também a se iluminarem, né? E aí, eu não peço nada pra vocês. Mentira, toda live ela pede isso.
É meu lado sombra, né? Então, vamos deixar os comentários no vídeo, né? Salvo, esperando que eu consiga salvar. O que ficou dessa live para você? Se você pudesse resumir em uma frase, uma reflexão, né? Por que valeu a pena você estar aqui? O que fez sentido para você? O que ficou disso para você? Escreva nos comentários, por favor. Pois é, né? Tem gente que não faz. Eu não vou falar quem. Mas a sombra já mesmo se cagueta, né? Mas assim, fiquem à vontade, tá? É só uma gentileza que eu peço, porque isso para mim é importante, né? Esse feedback de vocês para mim, ele é extremamente importante. E como eu já venho falando, isso também acaba ajudando outras pessoas, por mais que vocês não tenham intenção, mas acaba também motivando e estimulando outras pessoas a assistirem. Às vezes pode ser a reflexão que elas estavam precisando ter, né? A gente nunca sabe, né? Para mim, a tolerância, ótimo, continua refletindo, é isso aí. Porque nunca é só uma coisa, tá? E também isso é importante de ser deixado. A nossa sombra nunca é uma coisa única, né? Mas, gente, queria muito agradecer a presença de vocês, a participação. Eu gosto assim, quando o chat tá bombando, a gente vai interagindo, vai conversando, vai trocando. Muito obrigada mesmo, de coração, pela presença, o carinho, a interação. Vamos tirar nossa fotita! Bota os coraçõezinhos. Viu? Tem mais aí, Janaína? Tem bastante. Eu tenho bastante, tem bastante, você tem bastante, todos nós, né? Todos nós temos as nossas sombras, as nossas luzes, gente. Todos nós, sem exceção. Gente, beijo grande, muito obrigada, viu? Até a live parte 3. E vamos mergulhar no autoconhecimento, vamos escalar a nossa montanha celeste, que todos nós temos aqui muita montanha pra gente escalar, não é mesmo? Um beijo! Fui! Acho que já estou ao vivo, né? Acho que sim. Já! Agora eu vi que eu estou ao vivo. Deixa eu colocar aqui. Aí.
Bom, boa noite. Vou começar porque a hora voa, né? Quando a gente pisca os olhos já acabou o tempo hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live parte 2 do Jogo Celeste, né? É um jogo maravilhoso que eu já virei fãzona e olha que eu nem joguei ainda, hein? Mas só o fato de ser um jogo assim, que tem muita psicologia por trás, né? Tem muita quebra de padrão. Eu sinto que não é à toa que ganhou vários prêmios, né? Um jogo extremamente premiado e não é à toa que ganhou muito minha admiração. E também não foi à toa que eu resolvi escolher esse tema para a gente poder continuar conversando aqui na nossa live, né? É um jogo que traz muita reflexão, dá margem para a gente poder refletir e aprender muito juntos. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, boa noite, vamos começar. Até porque eu espero conseguir gravar a live e aí depois, para a gente não perder muito tempo, a gente continuar aí tocando, né? Bom, queria mais uma vez agradecer a minha cliente que comentou sobre esse jogo numa sessão de terapia. Para quem estiver assistindo esse jogo, essa live pela primeira vez, eu gosto sempre de me apresentar, porque a gente nunca sabe, né? Vai parar no YouTube e no Instagram também. Eu sou Débora, sou psicóloga, coach, analista comportamental, sou apaixonada por autoconhecimento e por isso eu curti muito esse jogo. Achei muito bacana, muito interessante a abordagem que ele faz, até porque ele tem muita psicologia junguiana por trás, né? Eu sou uma apaixonada por Jung. Então, é um jogo que realmente fez muito sentido e cada vez que eu sento para estudar a abordagem do jogo, eu fico encantada, né? Sinto que tem uns deleites, assim. Assim, que delícia, muito delícia. Aliás, alerta, tá? Pode ser que em alguns momentos aqui da nossa conversa de hoje eu tenha alguns momentos de êxtase, assim. De tão gostoso e prazeroso que é pra mim, né? Sejam muito bem-vindas. Já vi minha mãe aí. Oi, Bia, Thalita, sejam bem-vindas, viu? Bom, então vamos lá, né? A gente tem aqui um tempo limitado, né? Infelizmente. Então, hoje a minha ideia é a gente começar a falar sobre sombra, tá? Pode ser que não dê tempo da gente falar tudo, eu já estou deixando isso claro, porque é um jogo muito rico, o conteúdo também que ele aborda é extremamente rico, profundo, dá margem para a gente conversar muitas coisas. Então pode ser que realmente não dê tempo hábil dentro dos 50 minutos, no máximo aí 1 hora que é o nosso tempo, né? Até porque quando se trata de autoconhecimento, eu particularmente acredito que vale muito a pena. E eu gosto muito, como eu falei, né? Sou apaixonada. Então, se deixar, eu me empolgo. A gente fica fazendo live parte 1, 3.000 e assim vai, né? Mas é porque eu acredito que, de fato, vale muito a pena. Mas vai ficar muito do feeling de vocês. Se vocês acharem que tá valendo a pena, se vocês curtirem, se vocês acharem que tá fazendo sentido, estiverem gostando, a gente continua, tá? Então, o feedback de vocês ele é muito importante nesse aspecto. E eu torço para que a live de hoje ela possa ser um convite, né, a uma reflexão sobre você mesmo. Até porque a gente vai começar a falar de um assunto difícil da gente digerir. Então, assim, eu também queria deixar outro alerta, tá? Pode ser que essa live tenha algum efeito colateral. Eu espero que não, mas corre o risco, né? Até que a gente vai estar falando de sombra, né? E a sombra, como a gente vai falar, não é algo assim tão gostosinho da gente falar sobre digerir, né? Mas que a proposta do meu trabalho, de modo geral, né? Os conteúdos, dos temas das lives, dos vídeos, dos posts, é sempre de levar essa reflexão. Da gente tomar consciência de quem nós somos, da gente refletir sobre a gente, sobre a vida,
né, da gente poder trazer luz, tomada de consciência e a gente juntos se iluminar, né, que é o que eu acredito. Oi, meu irmão, Janaína, sejam bem-vindos, viu? Então, lembrando, tá? Eu não joguei o jogo ainda, mas eu tive acesso aos conteúdos com base em artigos e assistindo os players, né? Os jogadores aí de mercado que entendem de jogos e ficam filmando os joguinhos, né? E aí, tudo que me chamou a atenção, né? Que fez sentido para mim, eu estou trazendo nas lives e, claro, sempre com base nos meus entendimentos, nos meus conhecimentos, no meu olhar, né? Até porque cada um tem uma percepção diferente diante do mesmo fato, tá? Então eu gosto sempre de fazer essa ponderação, essa colocação. E vamos juntos aí arregaçar as mangas, que hoje a gente tem muita coisa sombria para a gente poder conversar, né? E assim, contextualizando para quem não assistiu a live 1, de repente está assistindo a 2 aqui pela primeira vez, eu faço convite, depois que terminar essa, você ir lá e assistir a live 1, né? Porque lá eu falei de aspectos importantes que eu não vou repetir aqui, então fica aí o convite, né? Que a ideia é a gente poder dar continuidade. Mas só para a gente poder contextualizar, para quem nunca ouviu falar no Jogo Celeste, o Jogo Celeste retrata a história da protagonista Madeline, né, que ela sente que ela precisa escalar a montanha Celeste, que é o nome do jogo, né? E que, na verdade, é um grande processo de autoconhecimento, em que ela vai descobrindo conteúdos dela mesma, questões emocionais, né, que vão se revelando à medida que ela vai avançando. A gente vai falar sobre batalhas internas, isso ficou muito claro no jogo. E aí, claro, à medida que ela vai avançando nessa escalada, nessa caminhada, nessa montanha, ela vai se deparando com desafios, com obstáculos, né? Que no fundo são reflexos dela, né? Isso que é o incrível. E também tem muita questão da autossuperação, né? E isso me faz alusão ao processo de individuação do Jung, né? Como eu falei na live 1, a gente não vai entrar no mérito da coisa, mas basicamente falando, bem basicamente, é o processo mesmo, a nossa caminhada evolutiva, o processo de transformação do ego em direção ao self, né? Então vamos lá, hoje a minha proposta, dando sequência à live 1, é a gente falar sobre sombra, né? Márcia, oi Márcia, seja bem-vindo, já joguei esse jogo, Tia Lebra. Ah, que legal! Então depois vamos trocar figurinhas que eu quero saber as suas impressões, né? A sombra, né? A questão da sombra, a meu ver, foi o ponto auge, né? E muito significativo que o jogo trouxe. Aqui a gente vai começar a falar, tá? Não vai dar tempo da gente falar tudo, eu já aceito que dói menos, a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai iniciar aí essa conversa sobre sombra. Foi o Rodrigo, né, Márcia? Jogou junto com o Rodrigo, né? Então, assim, resumidamente falando, o que é a sombra, tá? A sombra, gente, é tudo sobre nós mesmos, que não está no campo da consciência. Sabe aquela expressão botar luz na sombra? Significa tomar consciência de tudo que existe em nós e que a gente não conhece, tá? E aí, no jogo, tem um momento bem marcante quando a Madeline, ela se olha no espelho e ela vê uma imagem de si mesma no espelho, mas num estilo meio gótico, né? A Madeline, ela tem cabelo vermelho. Eu vou até chegar um pouquinho para trás, dá para ver aí? Né? Ela tem cabelo vermelho. E aí, essa imagem no espelho, ela tem um cabelo roxo, ela tem olhos vermelhos, ela tem um olhar bem maléfico, né? E aí, quando ela vê essa imagem, o espelho se quebra e a imagem sai do espelho, ela se liberta, né? Ela fica livre. E, gente, que coisa simbólica e significativa, a meu ver, né?
Oi, Cláudia. Quando a gente... essa imagem se liberta justamente no momento em que a Madeline vê a imagem. Ou seja, gente, quando ela vê, ela identifica, ela conhece essa imagem que antes ela nunca tinha se dado conta, é que a imagem se liberta. E aí Jung já dizia, né, que tudo que a gente nega, resiste, tudo que a gente não toma consciência, a gente não conhece, a gente não vê, aquilo que existe continua persistindo. E quanto mais a gente faz isso, pior é. Então, assim, é aquela história, né? Essa frase, aceita que dói menos, né? Existe um lado sombrio nosso que a gente pede pra gente reconhecer, pede pra gente ver. Né? E aí, a partir desse conhecimento, dessa identificação, né, que a gente tem a oportunidade da libertação, a oportunidade da gente entender o que a gente quer fazer com isso, com esse conteúdo, né? A gente já tem a oportunidade de aprender a lidar com esse lado nosso que tá lá, quietinho, desconhecido, quietinho entre aspas, porque a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, né? A gente acha que ele tá quietinho, mas ele tá com muita força querendo chamar a nossa atenção. Então, é um lado da Madeline que até então ela desconhecia, né? Mas que é um lado que sempre existiu. E o fato dela não ter conhecido antes, né, não significa que não existia. Existia e estava lá, né? E foi nesse momento que ela se deparou com essa montanha celeste, foi nesse momento que ela se olhou no espelho, que ela viu esse outro lado, é que ela pôde tomar consciência. Ela trouxe para o âmbito da consciência algo que sempre esteve presente, mas no campo da inconsciência. Então, as nossas sombras, elas estão na nossa inconsciência, né? E aí, gente, o nosso inconsciente é que comanda o volante das nossas decisões, das nossas atitudes, das nossas escolhas, da nossa vida. 95% é inconsciente. 5% é consciente. Sabe aquela analogia do iceberg? Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Que o iceberg é só uma pontinha que está para fora. Embaixo da água é que tem aquela imensidão de gelo. É a mesma coisa, é o nosso inconsciente. Aquela 95% está no inconsciente. E é isso que comanda a gente. É isso que comanda a nossa vida, a nossa atitude, a nossa fala, as nossas escolhas, nossas decisões. Não é isso aqui, 5% que a gente acha que é. Entende? Olha que incrível isso, né? Então, assim, essa imagem, essa sombra da Madeline, né, de cabelos meio roxos, ela se apresenta para Madeline e fala: eu sou parte de você. E aí o interessante é que a Madeline, ela se pergunta para essa sombra: como assim? Uma parte de mim tem essa aparência sinistra, né? Que é meio gótica, meio com olhar meio maléfico. E é sinistro mesmo, gente, a gente olhar para esses aspectos, para esse conteúdo nosso que a gente desconhece, né? É sinistro mesmo a gente olhar para as nossas sombras. É sinistro a gente reconhecer aspectos na gente que é difícil da gente aceitar. E por ser difícil da gente reconhecer e aceitar, é que a gente reprime, é que a gente exclui da consciência, que a gente deixa lá no inconsciente, né? E aí a parte dela, da sombra, que ela se identifica como parte de você, esse é o nome dela, né? Aqui a gente vai chamar de sombra, porque é uma parte nossa sombria, né? Ela responde para Madeline: eu sou assim. Aceita que dói menos. E olha que eu estou sendo diplomática. Gente, que sensacional esse diálogo, né? Porque é isso. Ela está sendo ainda diplomática por estar conversando com a Madeline, né? A partir do momento que a Madeline se permitiu
caminhar na estrada do autoconhecimento e olhar para essa sombra, é que ela está então buscando esse diálogo. E aí então a sombra se permite dialogar. Até então era na base da força, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, a diplomacia fala desse diálogo. Quando a gente se permite olhar para a nossa sombra, quando a gente se permite reconhecer o nosso lado sombrio, difícil de aceitar, é que a gente tem a oportunidade de reduzir a força dele. Diferente de quando a gente não olha, diferente de quando a gente não reconhece, diferente de quando a gente não percebe, né? E diferente de qualquer maneira que a gente negue. Né? E aí, quando a gente não percebe, a gente nega, a gente não quer olhar, a gente não quer tomar consciência, gente, aí que essa sombra vai se manifestar de qualquer maneira. E isso que é o mais incrível, o mais interessante, né? Que é esses 95% que vem marcando presença e de forma autoritária. E vem com força, e vem com tudo, e vem rasgando e sai atravessadas nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas escolhas, e se manifesta à torta e à direita. Né? E às vezes o negócio é tão forte e toma tanto conta da gente, e fica tanto no comando das nossas decisões, das nossas atitudes, que às vezes a gente se assusta. Às vezes o outro se assusta. Sabe aqueles rompantes assim que a gente não sabe de onde vem? É o inconsciente. É a nossa sombra. Não é incrível, gente? Ai, a psicologia é incrível. Então, assim, não é porque a gente não percebe, a gente não reconhece, que não existe. Existe, tá aí e marca presença. Quanto mais a gente negar isso, quanto mais a gente não olhar, mais forte, mais intenso, mais autoritário, mais tomando conta da gente, essa sombra vai vir. Por isso que é muito importante, é necessário, se a gente quiser ter mais equilíbrio, mais saúde, tanto na nossa vida individual, coletiva, nas relações, a gente precisa ter a coragem de entrar em contato com a gente e reconhecer as nossas sombras, né? Bom, e aí, Med, tá tudo bem até aqui? Oi, Cris! Tá tudo bem? Tá dando pra ir? Tá difícil? Tá tranquilo? Tá com mamão com açúcar? Como é que tá aí pra vocês, gente? Porque como eu não vejo as carinhas de vocês, e esse é um assunto que eu sei que é difícil de digerir, é doído, não é fácil, me dê um feedback, por gentileza. Como tá pra vocês até aqui, tá? E aí Madeline percebe que essa parte dela, né, essa sombra, tem uma fala agressiva, desmotivadora. Tem um lado muito ruim e desagradável, né? Que quer que ela desista da escalada da montanha. Representa aquela parte nossa que a gente não gosta, né? Tá fazendo sentido, Márcia? Ai, que bom, fico feliz, viu? Tá fluindo? Ai, que bom, Cláudio. Muito bom saber. Oi, Gabi. E aí, por isso, por ser essa parte nossa que a gente não gosta, né? A gente não quer olhar, a gente não quer aceitar, a gente não quer reconhecer. O que a gente quer fazer? Reprimir. A gente bota lá no inconsciente. Deixa lá, né? Porque já estava lá. Deixa lá. E aí a gente entende, né, que, não, isso não existe em mim, só existe no outro, né? E aí eu sinto muito, isso existe em todos nós, em mim, em vocês, em cada um de nós aqui do planeta Terra, né? Todos nós temos o nosso lado sombra, né? E que muitas vezes está por trás desse medo, dessa raiva, dessa angústia, dessa tristeza, desse sentimento de solidão, de incertezas, de insegurança. E aí, no jogo, as duas ficam, a Madeline e a sombra dela, né, ficam se bicando o tempo todo. Né? Elas ficam o tempo todo numa batalha, se estranhando, no embate. Voltou?
Gente, voltou, travou, como é que tá? Dei um feedback, eu troquei a internet aqui, que eu acho que a internet que eu estava usando deu ruim. Travou de novo, né? Agora eu troquei, vou dar um tempinho que eu acho que tá com delay. A gente, se falar de sombra é isso, né? Tem boicote, tem sabotagem. Senão não seria sombra. Ai. E aí, voltou? Ah, que pena. Mas acontece, né? A gente, às vezes, é tecnologia, a gente tá suscetível a isso. E olha que eu tava usando a minha melhor internet. Pra mim tá ok. Então, Janaína voltou. Ok, vamos lá. Show! É sombra, né? É sombra, a gente troca, a gente dá um jeito, a gente toma consciência, a internet de repente não tá bom e vamos trocar de internet. Isso aí, bora! Eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu vou resgatar um pouquinho o ponto que eu tava falando, que era da batalha interna, né? Bota o 5G, tem que botar o 1000G! Mas então, eu tava falando dos pensamentos, né? Aqueles pensamentos que podem ser carrasco, né? Gases. Olha, você não tem noção, viu? Já tá com todos os dados aqui ativados. E olha que essa internet nunca me deixou na mão, primeira vez. Até que a gente tá falando de sombra, né? Aí tem a sabotagem aí. Mas a luz já baixou aqui, né? Mas, voltando, eu estava falando que os nossos pensamentos, essa batalha interna, né? Os nossos pensamentos que podem ser pesados, carrascos, hostis, né? E acabam nos tomando conta, nos bloqueando, nos atrasando na vida, né? E quem é que nunca teve esses tipos de pensamento, gente? Alguém aqui reconhece isso? Né? Que em alguns momentos vem esse nosso lado sombrio, né? Esses pensamentos, essa voz interna que acaba sendo hostil com a gente. Bota aí no chat, vamos ver se realmente a gente agora está acompanhando, se está tendo delay. Bota aí no chat, quem também reconhece isso? Bota assim, eu! Sim! Sim! Show! Então tá bom. Cláudio, somos duas, estamos aí, viu? E olha, eu não lembro se foi Jung, se foi um outro autor que falava. Se o indivíduo não reconhece as suas sombras, ele é a própria sombra. O negócio tá tão feio que ele é a sombra inteira. Por quem nunca, né? Todos nós aqui temos isso em alguma medida. Então eu vou... Travou de novo? Nossa, hoje a sombra tá que tá, hein? Sombra tá que tá. E aí a sombra continua, né? Eu sou a parte pragmática para Madeline. Ela vira para Madeline e fala isso, né? O pragmatismo vem de sermos realistas, práticos, né? E que às vezes esse pragmatismo ele vem com tanta força, às vezes ele sai rasgando, né? Sabe aquela frase, o sem jeito mandou lembranças? É a sombra, né? E aí também está muito relacionado, voltou? Show! Está muito relacionado com as nossas sabotagens, né? Com as nossas desculpas, as nossas justificativas que a gente dá, né? Então, assim, além disso, tá? Conheço algumas sombras que se acham... Muito bom! Muito bom. Aí eu falo o seguinte, quando é assim, então tá bom, né? Elas querem aparecer mais, né? Elas querem ser o holofote da coisa. Bota a luz nelas, né? Ilumina mais ainda, porque quanto mais a gente reconhecer, mais a gente aceitar, menos força elas têm, né? E aí você bota tanta luz que fica o negócio já ofuscante. Então, assim, tem esse nosso lado, né, sombrio, que tem uma intenção que pede para ser reconhecida. Gente, e o jogo deixou isso com uma clareza sensacional. Que a sombra dela, a parte dela, né, ela fica o tempo todo querendo que a Madeline
olhe para ela, reconheça ela, valorize ela, sabe? Note a importância dela. Então, eu vou deixar aqui uma reflexão que eu entendo que faz muito sentido, que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês possam também, né, fazer reflexão dentro da vida de vocês, né, da cabecinha de vocês com vocês mesmos, que vocês possam levar isso para a vida. Que vocês possam refletir qual a intenção que está por trás disso, né? Buscar entender os motivos, as razões que levam a gente a sentir aquele medo, aquela frustração, aquela raiva, aquela insegurança, né? Porque a gente não está falando apenas de preservação, instinto de proteção à vida. Isso todos nós temos, tá? Mas a gente está falando do buraco mais embaixo, de algo mais profundo, que é justamente o nosso instinto de proteção, de preservação do ego. Com medo do ego se sentir ferido, orgulho ferido, né? Com medo do ego se sentir frustrado por não conseguir controlar, né, aquele conteúdo reprimido e de repente o conteúdo vir à tona. É o ego se sentir que fracassou, né, e acabou que esses conteúdos, né, viram a consciência. Então, isso é um grande exercício de autoconhecimento que a gente deve fazer com a gente mesmo. Se a gente quiser se conhecer e aprender a lidar com as nossas sombras, né? Travou de novo? Vocês estão aí? Que aqui para mim parece que travou. Então a sombra, ela quer proteger a Madeline da escalada, né? Ela tem uma intenção positiva, que quer que ela não se machuque, não quer que ela, né, se fira. Então ela, assim como a sombra da Madeline, nossas sombras também têm uma intenção positiva por trás, querendo nos proteger, né? Querendo nos preservar de certos riscos, perigos, certas ameaças. Tá ok para vocês? Legal, ok. Então, acaba sendo sim, tá? Em certa medida, as nossas sombras têm um quê, né, de mecanismo aí de proteção, tá? Porém, mas, contudo, entretanto, todavia, né? Dependendo da intensidade, isso protege até demais a ponto de bloquear, de paralisar, de consumir a gente, de atrasar a nossa vida, de causar estragos na gente, na nossa vida, no outro, ao nosso redor, né? E no jogo fica muito claro isso, né? A sombra tentando o tempo todo perseguir a Madeline, né? Impedir que ela escale a montanha com esse medo de que aconteça alguma coisa com ela, querendo preservar ela, e acaba atrapalhando ela de alcançar o objetivo, acaba atrasando ela acaba se sentindo com medo, se sentindo assustada, se sentindo incomodada, sentindo que está atrapalhando de fato, né, o alcance da conquista dela. E aí, gente, elas ficam o tempo todo nesse embate, nessa batalha eterna, boa parte do jogo, né? Que mostra o quanto que ela estava fugindo dela mesma. E aí que é o problema, né? Porque quanto mais a gente foge de nós mesmos, pior é, né? A gente precisa, de fato, ter a coragem da gente parar de fugir da gente e a gente entrar em contato e a gente aprender a lidar e enfrentar quem nós somos, né? E aí eu queria muito fazer uma ressalva aqui, né? O nosso lado sombra também tem aspectos incríveis, maravilhosos sobre nós. Verdadeiros tesouros, sabe? Guardados dentro de nós que a gente não conhece. A nossa potencialidade faz parte da nossa sombra. Então, não é apenas o lado desconfortável, tá? Também tem todo um lado incrível, maravilhoso, que está esperando apenas a nossa coragem de ir lá desbravar, de ir lá descobrir e explorar esses mistérios de sermos quem nós somos, né? Então, é importante a gente colocar,
Porque a gente acaba olhando para a sombra como se fosse só algo ruim, né? Não, existe um outro lado sobre a gente que a gente não conhece e que é maravilhoso, e que é incrível, e que precisa que a gente tenha coragem de ir lá explorar e resgatar isso, tá? Então, a nossa sombra é uma parte de nós que quer nos dizer alguma coisa. Então, os nossos sentimentos mais sinceros, mais profundos, eles estão dando o tempo todo pistas, sinais, indícios que muitas vezes a gente não percebe, a gente ignora, a gente não quer ver, a gente não quer aceitar, a gente não quer entrar em contato com isso, porque é difícil para a gente, é difícil para o ego aceitar, admitir e reconhecer. E aí o jogo, ele mostra de forma incrível o quanto a gente não se conhece por completo. Todos nós temos as nossas sombras, né? O nosso lado sombrio, os aspectos nossos que a gente desconhece, tanto nos aspectos ruins, desagradáveis, quanto os aspectos bons, agradáveis. Todos nós, sem exceção. Né? E é nesse lado sombrio que existem sentimentos mais primitivos, os nossos egoísmos, os nossos instintos mais primitivos e reprimidos. Sabe aquele nosso lado, esse eu nosso escondido, reprimido? Fica lá na sombra. Né? E que a nossa mente consciente rejeita. Ela tenta de todas as formas impedir de se manifestar, né? Então, isso acaba aparecendo em conflitos internos, quando a gente se depara com medo, insegurança, raiva, aquilo que a gente já vem falando, né? Frustração, enfim. E representa esses pensamentos mais sinceros que a gente tem dentro da gente e que a gente não consegue expressar. Representa aquelas ações que a gente gostaria de fazer, ou aquilo que a gente queria muito falar, mas que por alguma razão a gente hesita e reprime. E aí é por isso que a gente gasta tanta energia, muita, mas com todas as nossas forças, a gente quer manter isso oculto lá na nossa sombra, escondido de nós mesmos, né? E aí com isso a gente acaba negando o nosso próprio lado sombrio, né? Só que infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, esse lado vai dar um jeito de se manifestar, querendo a gente ou não, né? Que é isso que é o incrível da psique, né? Que existe uma sabedoria na nossa vida psíquica sensacional, magnífica, é coisa transcendental, né? Então ela encontra, a gente querendo ou não, um jeito, uma forma de se manifestar e de sair, né? E aí com isso, gente, a gente acaba fazendo o quê? O quê? Projetando esse conteúdo no outro. Porque é tão difícil pra gente ver, é tão difícil pra gente aceitar, tão, que é mais fácil pra gente ver no outro. É ou não é? Quem é que percebe isso? Sabe aquela mãozinha, né? Que uma vez eu já falei em vídeos do Carona, no Corona, já falei em lives também. Quando a gente aponta para o outro, algo que incomoda muita gente, 3 dedos estão virados, voltados para a gente, né? Estão falando de questões nossas também, né? De que às vezes a gente não percebe, a gente não identifica, a gente não reconhece, porque é difícil para a gente admitir. Então é mais fácil da gente ver no outro, né? Faz sentido, gente? É isso aí, Márcia. É isso aí, né? Então, como é muito complicado pra gente, egoicamente falando, a gente reconhecer na gente, a gente dá mais volta, né? A gente vai lá no outro pra gente poder voltar pra gente mesmo. Jung já falava isso, né? Então, essa parte da projeção,
que é uma parte que até é uma forma da gente conseguir perceber parte das nossas sombras, que eu gostaria de começar a outra live, porque como eu falei no início, não dá tempo de falar tudo sobre sombra, né? Que, como eu falei, existem várias formas dessa sombra se fazer presente, dela se manifestar, né? E uma das formas é a projeção. Então, como já é um assunto mais extenso, que não iria dar tempo da gente, por conta do tempo mesmo aí, só faltam 20 minutinhos, né? Se vocês quiserem, se fizer sentido, a gente começa a live parte 3, começando falando sobre projeção. Para que seja também uma forma da gente começar a refletir, perceber e exercitar aí esse autoconhecimento, a gente entrar em contato com o nosso lado sombrio através desse olhar no outro, né? Mas assim, uma deixa aqui, até antes da gente encerrar a live, é a gente justamente perceber, né, o que é que me incomoda tanto no outro. O que é que me tira do sério? O que é que me deixa assim, transtornada, né, no outro? O outro tem esse poder de me deixar transtornada, né, de me incomodar muito, a ponto de sair de mim. Isso é sombra se manifestando ali. O negócio existe dentro de nós, mas é difícil da gente perceber. E aí quando alguém faz ou fala alguma coisa, isso engatilha esse conteúdo nosso sombrio, reprimido, que é difícil para a gente poder aceitar. E por isso a gente consegue facilmente identificar no outro, né? Por isso que a gente tem muito reflexo de nós mesmos no outro, né? O outro é o reflexo de quem somos. Então, não vai dar tempo da gente explorar muito isso aqui hoje, mas se vocês quiserem, se fizer sentido, e aí bota para mim no chat se faz, sim, faz sentido a gente continuar conversando sobre isso na live parte 3, ou se não, tudo bem, na parte 3 eu trago outros conteúdos e a gente não fala sobre isso. Aí vocês que me deem feedback, afinal de contas, vocês que estão aqui na live, não é mesmo? Então coloquem aí no chat. Continuo falando sobre isso na live parte 3, sim ou não? Então vamos colocar no chat, gente, vamos interagir. Aí vem uma frase do Jung, sensacional, à toa que eu sou encantada por ele, que ele fala: infelizmente, não há dúvida de que o homem não é, em geral, tão bom quanto imagina ou gostaria de ser. Todo mundo tem uma sombra, e quanto mais escondida ela está da vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará. De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas. Ai, o que é maravilhoso! Essa frase dele, eu não preciso dizer mais nada, né? Peraí, que agora passaram os comentários aqui. Você me disse isso uma vez, eu parei para analisar e de fato era verdade. Ai, que bom, Márcia. Eu nem lembro disso e fico feliz por isso. Mas sempre marca pro outro, né? Sim, 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 show! Legal, então eu já entendi. Eu quero ver a minha sombra. Se você quer ver a sua sombra, então se olhe. Porque a sombra está dentro de você. Está dentro de você, a sua, a minha está dentro de mim, a da Márcia está dentro dela, da Janaína dentro dela, da Bia dentro dela, dentro de cada um de nós, né? E por isso, gente, fazer processo de autoconhecimento exige coragem da gente, para que a gente possa entrar em contato com esse nosso lado sombrio e difícil da gente aceitar e reconhecer, né? Não é todo mundo que tem essa coragem, mas é só assim que a gente pode se apropriar de quem nós somos, só assim que a gente pode botar luz na sombra, só assim que a gente pode se desenvolver, se aperfeiçoar e a gente evoluir, né? É que nem o Jung, você faz isso o tempo todo, Eto? Show, arrasou!
Que nem Jung já falava, né? Até coloquei um tempo atrás essa frase dele nos meus stories. Gente, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. A gente se ilumina como? Entrando em contato com a nossa escuridão. Né? Por isso que até hoje no post que eu fiz de TBT da caverna, né? Traga suas lanterninhas para a gente entrar nas nossas cavernas, para a gente fazer esse exercício de entrar nas nossas cavernas internas, da gente explorar esse nosso lado escuro, sombrio, desconhecido de nós mesmos. Mas lembrando que não tem somente coisas desagradáveis, existem coisas incríveis sobre nós que nem a gente conhece, mas que também exige coragem, porque é aquilo que a gente falou na live 1, né? Toda vez que a gente faz um processo de autoconhecimento, uma imagem de nós acaba morrendo, né? A gente desconstrói uma imagem de quem nós éramos para a gente construir uma nova, nasce uma nova imagem. E isso para o ego é difícil dele suportar, né? É frustrante para ele, né? E exige coragem da pessoa para conseguir fazer isso. Tem que estar aberto para essas mudanças que a vida cobra, pede e exige da gente essa abertura interna, né? Então, para a gente poder fechar a nossa live de hoje, esse é um jogo, Celeste, sensacional, que ele dá margem para muita reflexão, transformação pessoal e evolução, sim, sabe? Porque a base dele toda é a psicologia analítica do Jung, que é sensacional e que dá margem para a gente refletir muito. E o Jung já falava do processo de individuação, né? Então, assim, quanto mais a gente se permitir mergulhar dentro desse mundo interno nosso, que a gente desconhece, que muitas vezes é sombra pura, que a gente às vezes não tem nenhum pingo de consciência, mais a gente caminha na nossa montanha celeste, mais a gente caminha na direção da nossa transformação pessoal, da nossa evolução e da nossa individuação, né? Rumo à direção ao self, né? E não tem como a gente não fazer isso sem frustrar o ego. O ego, ele é importante, tá? Mas isso aqui também não vamos nem entrar nesse mérito aqui, porque senão vai confundir mais ainda a cabecinha de você. Mas assim, o ego que estrutura tudo.